Tem horas em que a vida arranca algo de você, sem aviso, sem explicação, sem piedade. E no começo, parece injustiça. Parece castigo. Parece que tudo está desmoronando. Mas e se não for desmoronamento? E se for libertação? Antes da perda, o corpo já sabia. A alma já dava sinais. O cansaço era constante, a alegria sumia, a paz virava silêncio pesado. E mesmo assim, você ficou. Por medo. Por apego. Por hábito. Mas o que você chamou de fim, talvez tenha sido a forma mais silenciosa de amor que a vida já teve com você. Porque ela não tira o que te falta, ela tira o que te prende. Você acha que foi deixada. Mas e se foi devolvida a si mesma? O que vem agora não é um novo começo. É o seu verdadeiro nascimento. Algumas perdas chegam como um corte brusco, outras se aproximam devagar, como um vento que muda de direção antes mesmo que a gente perceba. Mas toda perda, por mais dolorosa que pareça, carrega um gesto secreto da vida. Ela vem vestida de fim, mas por dentro traz libertação. E quase sempre, é o destino dizendo, com firmeza e ternura, já não é mais aqui. Antes que a vida leve algo, o corpo tenta avisar. O cansaço aparece sem razão. O interesse se esvai. A convivência, antes leve, começa a pesar. O sono muda, o apetite também. Há uma sensação de sufocamento, como se o ar tivesse perdido o sabor. É o inconsciente sinalizando que algo já se tornou estreito demais para o tamanho da alma. Mas a mente, teimosa, medrosa, fiel às promessas, tenta manter o conhecido. Ela chama o apego de lealdade, e a estagnação de esperança. Franco dizia que o sofrimento só se torna suportável quando encontramos um sentido dentro dele. E talvez a perda seja exatamente isso, o modo que a vida tem de reorganizar o nosso caminho quando a gente se recusa a ouvir os sussurros. Não é castigo. É reorientação. É como se a existência, amorosamente, fechasse uma porta que nossa coragem não teria força para trancar. O perigo é quando chamamos de persistência aquilo que, na verdade, é medo de nascer de novo. Sustentamos relações que já não respiram, projetos que perderam alma, papéis que já não fazem sentido. Fazemos isso em nome do amor, da fé, da lealdade, mas, no fundo, é o medo do vazio que nos prende. O medo do silêncio entre o fim e o novo. E assim, ficamos. Mesmo quando a alma já foi embora faz tempo. Mas o corpo sabe. Ele sempre sabe. Antes da perda, há uma exaustão que tenta nos libertar. Há um momento em que o peso se torna insustentável e o coração, num gesto quase involuntário, começa a se soltar. O que vem depois parece desmoronamento, mas é apenas o terreno sendo limpo para que algo novo possa nascer. A perda, vista com os olhos do ego, parece punição. Mas quando a olhamos com os olhos da alma, ela se revela como um parto. E parto, por definição, dói. Dói porque há algo deixando de ser o que era, para se tornar o que deve ser. Talvez você tenha vivido isso. O fim de um relacionamento, de uma amizade, de um trabalho, de uma fase da vida. E talvez tenha sentido que tudo estava desabando. Mas e se não fosse desabamento? E se fosse libertação? E se aquilo que se foi não tivesse sido tirado, mas simplesmente cumprido sua função? A vida não leva o que é essencial. Ela leva o que já não sustenta o crescimento. O que sai, sai por amor, mesmo que pareça por dor. Porque o que a alma precisa, o destino preserva. E o que ela já superou, o destino retira, com firmeza, mas também com sabedoria. E talvez esse seja o começo de toda cura, reconhecer que a perda não é o contrário do amor, mas o seu desdobramento. Que às vezes, amar a si mesma é permitir que a vida leve o que já não te cabe. Porque o que você chama de perda, a vida chama de libertação. E, quando tudo parece ruir, é apenas um novo espaço se abrindo para que você volte a respirar. A mente humana foi desenhada para evitar o imprevisível. Ela se alimenta de padrões, repetições e garantias. Busca no controle a promessa de segurança, mesmo que essa segurança seja ilusória. É por isso que, quando a vida muda de rumo sem pedir nossa permissão, sentimos como se estivéssemos perdendo tudo. Mas o que está morrendo, na verdade, não é o amor, nem o futuro, nem a felicidade. É o controle. O ego acredita que sabe o caminho. Ele quer prever, organizar, antecipar o que vem. Ele diz, se eu fizer tudo certo, nada vai mudar. Mas a alma,
com sua sabedoria silenciosa, sabe que a vida não é um projeto, é um fluxo. E quando esse fluxo é interrompido pela rigidez do controle, a vida precisa intervir. Então, ela move as peças. Às vezes, com doçura. Outras, com força. Franco chamava isso de autotranscendência, a capacidade de se deslocar além do ego, de responder criativamente ao que não escolhemos. A perda nos obriga a fazer esse movimento. Nos empurra para fora da bolha de previsibilidade e nos coloca diante da essência do que somos. Diante da pergunta, quem sou eu sem o que perdi? E é ali, naquele vazio, que nasce o início da liberdade. Muitos acreditam que manifestar é controlar a realidade, escolher o que se quer e forçar o universo a entregar. Mas a verdadeira manifestação não é manipulação, é cooperação. É um diálogo com a vida, não uma ordem. Manifestar é alinhar-se ao fluxo, não dominá-lo. Porque o que é realmente seu não precisa ser controlado para permanecer. A mente, quando perde o controle, reage com desespero. Ela acredita que algo deu errado. Mas o coração sabe que o erro é apenas o convite ao realinhamento. Quantas vezes você insistiu em algo que te drenava, apenas porque não suportava a ideia de perder? Quantas vezes lutou para manter uma porta aberta, sem perceber que do outro lado já não havia ninguém? O controle é o disfarce mais elegante do medo. Ele nos faz acreditar que estamos protegidas, quando na verdade estamos aprisionadas. O verdadeiro ato de fé não é segurar, é soltar. E soltar não significa desistir, significa confiar. Confiar que o que precisa ficar encontra caminho, e o que precisa ir encontra saída. Diante de algo que acabou, há uma pergunta capaz de abrir caminhos: o que em mim estava sendo sustentado pelo medo? Essa resposta é o início da sua libertação. Porque tudo aquilo que se sustenta pelo medo, mais cedo ou mais tarde, desaba, e precisa desabar. A perda é apenas o modo da vida dizer: agora é seguro deixar cair o que já não te pertence. Quando o controle se dissolve, o coração respira. A alma retoma o comando. E você percebe, com uma lucidez suave, que o que se foi nunca foi castigo, foi cura. Porque às vezes, a vida precisa te desapossar para te devolver a si mesma. Existe uma dor silenciosa que quase toda mulher conhece: há de se sentir deixada. Quando alguém parte, um amor, uma amizade, um sonho, o primeiro impulso é acreditar que o problema está em nós. A ausência do outro se transforma em espelho, e o que vemos refletido parece dizer: você não foi suficiente. Essa é a ferida mais comum da alma feminina, confundir a partida alheia com um veredito sobre o próprio valor. Mas a vida tem uma linguagem própria. E às vezes, o que ela chama de partida, nós chamamos de rejeição. O que ela chama de recomeço, nós chamamos de perda. Nem sempre o que se vai está te negando, pode apenas estar abrindo espaço. É difícil compreender isso quando o coração ainda sangra. A mente, desesperada por lógica, tenta encontrar um culpado. O que fiz de errado? Por que não deu certo? Mas, a verdade é que muitas vezes, o outro não vai embora de você, vai embora do papel que vocês representavam um para o outro. O amor, quando é maduro, não se mede pela permanência, mas pela liberdade que oferece. Franco dizia que amar alguém é ver o potencial que habita nele, e isso inclui permitir que o outro siga seu próprio caminho. O amor verdadeiro não precisa prender para provar que existe. Ele sabe reconhecer quando a história cumpriu seu sentido. E esse reconhecimento, ainda que doa, é uma das formas mais elevadas de amar. A neurociência comprova o que o coração sente. O cérebro reage à separação como a uma ferida física. É por isso que dói tanto. A dor é real. Ela pulsa no corpo, acelera o coração, tira o sono, desorganiza o apetite. É como se o corpo dissesse: algo em mim foi arrancado. Mas o que realmente se rompe não é a conexão entre duas pessoas, é o elo de dependência que as mantinha presas no mesmo padrão. E é justamente nesse rompimento que nasce a oportunidade de voltar a si. Quando o outro parte, ele leva embora a ilusão de completude. E o vazio que fica não é punição, é espaço. É o campo fértil onde uma nova versão de você pode florescer. O que parecia abandono é, na verdade, devolução, a vida te devolvendo para o centro do seu próprio ser. A mulher que começa a enxergar a perda com os olhos da alma entende que não foi rejeitada, foi redirecionada. Ela percebe que o amor que partiu cumpriu seu papel, ensinou, despertou, transformou.
E às vezes, a forma mais profunda de amor é justamente essa, a que se vai, para que o outro aprenda a permanecer consigo. Então, talvez o que você viveu não tenha sido uma rejeição, mas um realinhamento. Talvez o universo não tenha levado alguém de você, tenha apenas tirado você de um lugar onde não podia mais crescer. E quando essa compreensão chega, a dor muda de forma. O que antes era ferida, vira clareza. O que antes era perda, vira libertação. Porque o amor que volta a si nunca mais depende da presença do outro, ele se basta, ele repousa, ele floresce. Depois que algo termina, o silêncio chega. E no início, esse silêncio assusta. A mente, acostumada ao movimento, à companhia, à certeza, tenta preencher o espaço vazio o mais rápido possível. Quer respostas, distrações, substituições. Mas o vazio tem seu próprio tempo, e ele não é castigo, é laboratório. É ali, no intervalo entre o fim e o novo, que a alma trabalha. A vida, com sua sabedoria discreta, nunca retira algo sem preparar o terreno para o que virá. Mas esse terreno precisa ficar em repouso. O coração precisa aprender a ficar sem correria, sem o antigo barulho, sem as antigas promessas. É nesse tempo que o que estava inflamado começa a cicatrizar. A neurociência chama esse processo de período refratário emocional. O cérebro precisa de silêncio para se reorganizar depois de uma ruptura. A alma chama de pausa. E a pausa é sagrada. Franco dizia que o sentido da vida se revela quando aprendemos a suportar o vazio sem tentar anestesiá-lo. O deserto é o espaço fértil do espírito. Só no silêncio da travessia conseguimos ouvir o que antes o barulho impedia. É lá, na ausência de tudo, que a essência começa a falar. O vazio é o ventre da transformação. É o casulo antes do voo. Mas temos pressa. Queremos resolver, entender, seguir. A ansiedade faz parecer que o vazio é perda de tempo. Então, buscamos o novo antes da hora. Tentamos reconstruir a vida com as mesmas peças, repetindo histórias com outros nomes. Mas a pressa de preencher o que a vida esvaziou é uma forma sutil de medo. Medo de sentir, medo de se escutar, medo de nascer de novo. Toda metamorfose tem uma fase escura. A borboleta, antes de abrir as asas, precisa se desfazer completamente dentro do casulo. Ela se dissolve. Vira substância. E no entanto, é ali, no escuro e no silêncio, que o milagre acontece. Assim também é com a alma. Quando a vida te recolhe, ela não está te punindo, está te preparando. O vazio é um convite à presença. É o tempo de aprender a ficar consigo, sem fugas. É o momento de perceber que a solidão não é inimiga, é professora. Porque só quando conseguimos suportar a própria companhia, a vida entende que estamos prontas para receber o novo sem nos perder de novo. Então, se hoje há silêncio demais em sua vida, se tudo parece suspenso, respire. Talvez esse não seja um tempo de ausência, mas de gestação. É no escuro que a semente cria raízes. E é desse mesmo lugar que o novo, quando chegar, nascerá com a força e a leveza de quem já aprendeu a confiar. O ser humano teme o fim não porque não entenda a vida, mas porque se acostumou a medir valor pela permanência. Quando algo acaba, o coração traduz em fracasso. Mas o fim não é punição, é passagem. É o gesto invisível da existência dizendo, já aprendeu o que precisava. Só que a mente, programada para se agarrar ao que reconhece, luta. E essa luta é o que realmente dói. Nosso sistema emocional foi educado para confundir estabilidade com segurança. Queremos o previsível, o familiar, o constante, mesmo que o constante nos adoeça. Por isso, quando a vida nos empurra para fora de um ciclo, interpretamos o movimento como perda. Mas há um paradoxo divino nas rupturas. O que a vida leva, ela leva por amor. Ela remove o que impede o crescimento, e esse gesto, embora pareça destruição, é cuidado em sua forma mais profunda. Franco dizia que mesmo quando tudo nos é tirado, resta-nos a liberdade de escolher nossa atitude. Essa é a essência da libertação. O que define a mulher que renasce não é o que ela perdeu, mas o que ela faz com o que restou. A perda pode te quebrar por fora, mas, se houver sentido, ela te expande por dentro. A neurociência confirma o que a alma já sabia. Quando vivemos uma ruptura significativa, o cérebro se reorganiza. Ele cria novas conexões, chama-se neuroplasticidade. É como se a dor abrisse espaço para novos caminhos neuronais.
O mesmo acontece espiritualmente. O que parecia destruição é, na verdade, reconfiguração. O que se rompeu por fora está criando espaço para um novo modo de existir por dentro. Mas o medo insiste: e se eu nunca mais tiver algo assim? E se eu não conseguir reconstruir? O medo é a tentativa do passado de continuar vivo. Ele te convence de que o que foi perdido era o seu chão, quando, na verdade, era apenas a estrutura que te impedia de voar. A vida, com frequência, tira não o que te falta, mas o que te limita. Talvez a maior libertação seja aceitar que o que foi levado também te libertou. Que, por trás do fim, existe uma sabedoria silenciosa. Que o que parecia castigo era, na verdade, proteção. Há um ponto na caminhada em que você percebe: a vida não tirou algo de mim, tirou a mim de um lugar onde eu já não cabia mais. Quando essa consciência chega, algo se realinha dentro do peito. O peso se transforma em gratidão. O que era medo vira confiança. A ferida se torna janela. E é então que você entende: a perda não veio para te diminuir, veio para te devolver o tamanho que a sua alma sempre teve. Porque a vida, em sua misericórdia misteriosa, às vezes precisa quebrar o que é pequeno demais para conter o que você está se tornando. Depois que a tempestade passa, há um instante em que o silêncio se instala. É um silêncio diferente daquele que fere, é um silêncio que acolhe. A dor ainda está ali, mas algo mudou de lugar dentro de você. O que antes parecia vazio começa a ter outro sabor, o da paz que vem depois da rendição. Quando a mulher aceita o fim, algo invisível floresce. É como se uma nova luz, mais serena e firme, se acendesse em seu olhar. A perda, quando é atravessada com consciência, se transforma em portal. Por ela, você passa mais inteira, mais verdadeira, mais dona de si. Franco dizia que a liberdade interior nasce quando deixamos de reagir ao sofrimento e passamos a interpretá-lo como missão. Essa é a virada. A dor deixa de ser inimiga e se torna mestra. O que antes te derrubava, agora te sustenta. O que antes te feria, agora te explica. Há algo profundamente espiritual nesse processo. É o instante em que você entende que não precisa mais lutar contra a vida, mas com ela. Que o sofrimento não veio te punir, veio te moldar. Que cada perda foi, na verdade, um convite à profundidade. Porque o amor próprio não nasce dos aplausos, nasce das cinzas. Assim como o mar devolve ao fundo o que não é mais concha, a vida devolve ao universo o que já cumpriu sua função em nós. E, quando isso acontece, tudo o que sobra é essencial. Fica o que é verdade. Fica o que tem alma. Fica o que sustenta o seu novo tamanho. Nesse ponto da jornada, é possível sentir gratidão até pelo que doeu. Não gratidão ingênua, mas a gratidão madura de quem entende o propósito por trás da perda. É a gratidão de quem olha para trás e percebe: se aquilo não tivesse acabado, eu ainda seria a mesma, e eu já não cabia mais naquela versão de mim. Há um gesto simbólico que sela essa passagem: escrever uma carta de gratidão ao que se foi. Não para romantizar o passado, mas para reconhecer o papel que ele teve na sua evolução. Escrever é uma forma de devolver ao tempo o que ele te emprestou. E ao agradecer, você rompe o último elo de dor que te ligava ao que partiu. O perdão, nesse ponto, não é desculpa, é libertação. O renascimento acontece em silêncio. Ninguém o anuncia, ninguém o aplaude. Ele acontece no olhar mais leve, no corpo que já não se encolhe, na respiração que volta a ser profunda. É quando você percebe que está viva, não apesar do que perdeu, mas por causa do que perdeu. Porque a perda, quando aceita, se transforma na ponte que te devolve ao essencial. E o essencial, agora, é simples: respirar, confiar, existir. O amor que antes buscava fora, você reencontra dentro. A força que antes dependia de outro, agora nasce do seu próprio chão. A vida que parecia desabar, na verdade, estava te reconstruindo, de dentro para fora, da dor para o sentido, da perda para a libertação. Franco dizia que cada perda é um chamado ao autodistanciamento, a capacidade de olhar para a própria dor sem se confundir com ela. É o momento em que a alma aprende que é maior do que tudo o que pode perder. Porque não somos o que nos aconteceu, somos o que escolhemos fazer com o que nos aconteceu. É isso que dá sentido até ao sofrimento, a decisão de transformar a ferida em caminho. James Hollis, por sua vez, lembrava que a segunda metade da vida começa quando paramos de tentar recuperar o passado e aceitamos o mistério do que está por vir.
Essa aceitação é uma forma de sabedoria silenciosa. É quando o coração, em vez de pedir o retorno do que se foi, aprende a confiar no que ainda não chegou. É uma confiança que não tem forma, mas tem presença. As perdas nos obrigam a deixar as margens conhecidas. E o rio, para encontrar o mar, precisa aceitar que não voltará a ser o mesmo. Assim também é conosco. A vida pede que deixemos o que é velho, não por desprezo, mas porque o fluxo precisa seguir. É o movimento natural do existir. O que resiste endurece, o que aceita amadurece. Muitas vezes confundimos permanência com segurança. Acreditamos que o que fica é o que nos salva. Mas a verdade é que é o fluxo que mantém a vida viva. É a mudança que purifica, o movimento que cura. Tudo o que se mantém parado, apodrece. Tudo o que flui, floresce. E compreender isso é um ato de libertação espiritual. A perda, então, revela seu sentido oculto. Ela é o mecanismo divino da libertação. O modo mais elegante que a vida encontrou para nos devolver a nossa própria inteireza. Ela remove o excesso, o que pesa, o que já não vibra na mesma frequência do que estamos nos tornando. E faz isso sem pedir licença, porque a alma, mesmo quando nega, sabe que precisa seguir. A maturidade é isso. Entender que cada fim carrega dentro de si uma promessa. Que o que se vai não leva ao amor, apenas leva o formato que o amor tinha. E o amor, sendo essência, sempre encontra um novo modo de permanecer, mais leve, mais livre, mais verdadeiro. No final, tudo o que chamamos de perda é apenas o desmonte do que não era essencial. A vida não leva o que é real. Ela apenas remove as ilusões que impedem o real de florescer. E quando o coração finalmente entende isso, a dor se transforma em reverência. A gente para de perguntar por que se foi, e começa a dizer, em silêncio, obrigada por ter vindo até onde pôde. E então, o ciclo se fecha com gratidão. Porque, no fundo, nenhuma perda é o fim. É apenas a vida, paciente e sábia, refazendo o caminho de volta àquilo que sempre foi seu, o centro sereno onde nada falta, e tudo faz sentido. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Pense naquilo que você ainda chama de perda. Talvez tenha um nome, um rosto, um tempo. Talvez seja uma pessoa, uma fase, um sonho. Veja se consegue, por um breve momento, parar de lutar contra essa ausência. Apenas olhe para ela, não com tristeza, mas com curiosidade. Pergunte-se, em silêncio, o que em mim nasceu depois que isso acabou? Essa resposta é o nome da sua libertação. Toda perda deixa um rastro de dor, mas também um rastro de sabedoria. O que foi levado abriu espaço para algo que ainda está nascendo, e é nesse espaço que mora o recomeço. Talvez a vida não tenha tirado nada de você. Talvez tenha tirado você de um lugar onde não cabia mais. E agora, tudo o que parece vazio, é apenas o campo fértil da reconstrução. Se quiser selar esse ciclo, escreva uma frase simples, como quem faz um pacto com a própria alma: agradeço o que partiu, porque me deixou o que fica. Essa frase é mais do que palavras, é um gesto simbólico. É a entrega do que doeu para o altar da sabedoria. É o ponto em que a dor se transforma em reverência. E se algo nesse vídeo tocou seu coração, compartilhe nos comentários o que ele despertou em você. Qual perda ainda te visita? O que a vida te ensinou através dela? Às vezes, o que cura não é a resposta, é o reconhecimento. Suas palavras podem acender compreensão em outra mulher que, neste exato momento, também está tentando entender o que a vida levou. Se essa mensagem ressoou, inscreva-se no canal e permaneça por aqui. Este espaço existe para que cada dor encontre sentido e cada perda se torne passagem. Aqui, falamos da alma com o respeito que ela merece, sem pressa, sem fórmulas, com verdade. E lembre-se, o que você chamou de perda, a vida chamava de libertação. O fim não foi punição, foi misericórdia. Foi o amor dizendo, com firmeza e ternura: é hora de voltar para casa, para dentro de você. Porque tudo o que se vai com amor, volta em forma de liberdade. E tudo o que permanece em paz, permanece para sempre.